Mandões e mandonas do meu Brasil, sejam muito bem-vindos ao Manda Pro Jurídico Podcast. Como diz o Rodrigo, que não está aqui hoje presente, o único podcast que diz juridico juridiquês e o único que você consegue ouvir até o final. Então, curta, compartilhe, comente, interaja com a gente, que é sempre bem-vindo a interação de vocês. Hoje a gente está aqui... Primeiro, né... Natália, bom dia. Como você está? Eu já ia fazer minha reivindicação, porque o Pedro já ia me pular o nosso bom dia, assim como o Rodrigo fez outro dia. Não pulo porque dá azar. É, isso aí. Tem que manter as tradições. Aqui, voltei. Embora sejamos disruptivos, somos também um pouco tradicionais. A gente gosta de manter um pouco as coisas assim como elas funcionam. A liturgia desta mesa aqui, ó. Gostei, que eu acho que a gente tem que revezar mais a abertura, porque o Pedro começou diferente. Mandões e mandonas. Né? Foi improvisado, mas eu achei que rolou. E se vocês gostarem aí, quem sabe? Comenta. A gente até pode ressignificar essa coisa do mandona. Que tem gente que fala que eu sou mandona, eu vou falar com uma então, coisa positiva agora. Então, você é a mandona fundadora desse programa. Eu sou a mandona inicial. É. Gente, estamos aqui hoje. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de trazer essa mulher aqui, que eu já queria que ela sentasse nessa mesa tem um tempo. Porque nada me dá mais prazer do que conversar com alguém que tem uma carreira tão incrível e que possa agregar muito. Não só para vocês, tá, gente? Porque para mim, para o Pedro e para o Rodrigo, que não está aqui também, vocês não têm noção de como a gente aprende. Pessoal, hoje a gente está aqui com a Maria Alice Peralta. Maria tem 25 anos de advocacia corporativa, entre cargos de vice-presidente, diretoria, de empresas como tabaco, saúde e varejo. Hoje ela está se tornando, já é, uma referência consolidada em ESG, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Maria, muito obrigada por você estar aqui hoje. Antes de você falar, óbvio que eu pesquisei sua vida. E eu olho o LinkedIn, convidado de cabo a rabo. E a Maria escreveu uma frase que é de Ken Robinson, e eu achei incrível para começar o podcast com você. A frase é a seguinte: para a maioria de nós, o problema não é querer muito e falhar, é justamente o contrário. É querer muito pouco e atingir esse objetivo. E aí, Maria, eu te pergunto, o que te fez querer tanto e chegar num lugar tão alto como você está hoje? Gente, primeiro é um prazer estar aqui. Amo iniciativas dessas, né, disruptivas e que falem com simplicidade. Eu acho que quando a gente resolve virar advogado, a gente não tem ideia de que vai entrar numa carreira onde a gente se separa do resto da humanidade, né, pela linguagem. E eu acho muito bacana, então, que vocês tragam essa iniciativa da gente conversar, né, sobre direito, conversar sobre carreira, sobre os desafios que a gente enfrenta no Brasil. Agradeço as palavras super generosas da Natália. Imagina, a gente nem vê, né, esse tempo todo passando, menino. Quando você vê, você já tem 25 anos, né, de estar no mercado. Mas, respondendo a sua pergunta, né, eu adoro essa frase, desde que eu vi pela primeira vez, né, numa apresentação que ele fez, porque eu acho o seguinte, como advogado, acho que quando eu comecei minha carreira como advogada, a gente se enxerga numa caixa, que é a caixa que você conhece, né? Você leu a respeito, você viu o filme, as referências que a gente vê, né, de um advogado são meio quadradinhas mesmo. E eu acho que ao longo da minha carreira eu tive a sorte e a oportunidade de expandir essa caixa e de entender que era muito mais sobre o que eu queria do que aquilo que eu era, né? E que eu podia virar o que eu quisesse. Então, eu acho que foi um pouco esse movimento, né? Essa frase não é sobre você ter medo de errar, é sobre você ter medo de tentar. Então, eu resolvi na minha vida, né, que eu ia tentar bastante. Até hoje tentando, né? Tentando ser mãe, tentando ser executiva, tentando várias coisas, mas com todo o coração, porque eu acho que realmente isso torna a vida muito mais divertida. E, Maria, a gente estava falando aqui antes do episódio, no pré-podcast, que é sempre um podcast antes do que precede o podcast, gravado, né? E uma coisa que você me chamou a atenção e que eu já vi em outros diretores jurídicos falando é que o direito, ele possibilita, se você tiver com esse olhar aberto, a trabalhar em outras áreas, porque, na verdade, tudo é conexo ao direito, né? Tudo tangencia o direito de alguma forma. Em outras áreas. Eu conheço diretores jurídicos, por exemplo, assim como você, já trabalharam na área de comunicação, trabalharam na área de segurança. Como foi para você abrir esse horizonte e entender que o jurídico não precisa estar numa caixinha legal, jurídica, e pode expandir para outras áreas e a seu conhecimento jurídico agregar nessas outras áreas? Bom, eu comecei minha carreira de uma forma super quadradinha, né? Porque eu comecei em escritório. E eu me especializei em propriedade intelectual, que é uma especialização bem específica, né? Tem pouca gente que de fato trabalha com marcas e patentes, tanto que os grandes escritórios, né, são há séculos os mesmos e tal.
E aí, quando eu entrei em empresa, eu entrei para um departamento de propriedade intelectual. E eu me lembro que eu achava isso o máximo e tal, adorava a área. Mas o meu chefe virou para mim e falou assim, não sei se você tem vida longa aqui, não. Porque um departamento jurídico, ele tem vários desafios. Por acaso, a gente está com essa área, né, de propriedade intelectual aqui, mas a tendência é que a gente comece a ter mais pessoas generalistas, né, com um olhar um pouco mais abrangente. Então, eu, se fosse você, ia estudar, né, ou ia, sei lá, me atirar numa coisa diferente. E aí eu lembro que eu levei um choque, porque eu estava ali numa trajetória até então de especialização, né? E quando ele me falou isso, eu falei assim, pô, é verdade. E eu lembro que também foi a primeira vez que eu pensei que na carreira jurídica você podia chegar um dia a uma diretoria. Que quando eu trabalhava no escritório, ou você era dono do escritório, ou você era advogado do escritório, não tinha muitas posições in between, né? Mas na carreira de empresa, você tem ali os gerentes, aí no sênior. Aí eu comecei a conhecer as pessoas de outros departamentos, os diretores de outros departamentos, e eu comecei a achar aquilo super interessante e ver um mundo que, na verdade, interagia todos os dias em questões que eu estava envolvida, né, como advogada e tal. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou topar o que me aparecer aqui, né, como proposta e vou estudar. Fiz um LLM em Direito Empresarial. E aí eu comecei a abrir um pouco o horizonte. Mas eu acho que o que foi mais interessante é você ver que, na prática, quando você entrava numa reunião e você tinha o background jurídico, muitas vezes o que eu estava trazendo para a discussão não era uma lei, não era uma norma, era uma provocação. Por quê? O advogado é um cara que tem uma visão de longo prazo. Ele está olhando o que você faz hoje, mas ele quer entender o que vai acontecer lá na frente, né, gente? Quando você vai dar um aconselhamento para alguém na área jurídica, você fala assim, você está casando hoje, está feliz, né? Está, né, ali com a sua noiva, apaixonado? Mas se. Então, gente, a gente é treinado para isso, verdade. né? Sim, sim. E dentro de uma empresa, o olhar de longo prazo, ele é super importante. Sim. E você começa a encontrar coleguinhas que estão olhando o mês que vem, o fechamento, o ano, o semestre, e que não tem nada de errado com isso. Mas se você é um advogado, e mesmo que não seja para olhar a lei, né? Você está olhando aquela realidade, você começa a perguntar, mas e se não vender? Mas e se encalhar? Mas e se o varejo não pagar? Mas e se não se... E aí você começa a fazer perguntas e você começa a ver que você pode ter um papel muito mais rico na construção de uma estratégia, né? E não apenas daquele... E aí, pode carimba aqui o contrato? Pode, não pode, né? Que é um papel um pouco mais restrito. Esse é o advogado que o ChatGPT elimina rápido, Exatamente. né? O advogado protocolar ali que só faz o beabá da revisão contratual e não pensa adiante, que né? vai cuspir o contrato. Isso aí. Recentemente, eu até escrevi também para o Jota, junto com mais 3 colegas incríveis, a Fê, da Microsoft, que está com a gente num projeto que a gente já vai falar, o Eduardo, que é da Hyundai, e o Samir, que é da Mondelez, e a gente falou justamente sobre esse papel do advogado numa postura... Porque, embora você tenha visto isso há 20 anos atrás, a gente ainda está debatendo isso, esse papel do advogado pró-negócio, né? Do papel do advogado como um legal business partner, ou seja, um advogado que analisa todo o mercado e toda a estrutura da sua empresa e pensa, beleza, eu vou pensar juridicamente, mas eu vou pensar para o negócio. Então, para causar um impacto positivo ou negativo para o negócio, para mapear um futuro risco, né? Coisa que advogado gosta de fazer é mapear risco, né? Exatamente. Eu, por exemplo, adoro. Mapeio o risco e às vezes eu falo, não, gente, vamos embora, a gente toma um risco e é assim que funciona. Exatamente. Mas eu achei bem, assim, bem interessante o que você falou. Mas eu não queria que a gente deixasse de falar de um ponto, porque a gente vai enveredar em vários outros assuntos. Quando você falou no início, a gente está tentando ser um monte de coisa, tentando ser mãe. A gente acabou de passar pelo 8 de março e a gente fez um episódio aqui sobre isso. Eu não sou mãe, então eu não posso falar sobre isso, mas eu queria saber de você. Como é que é ser uma super profissional, que assim, que eu imagino a sua agenda, e conseguir equilibrar isso com o papel da maternidade, se realmente é difícil, que nem falam, se realmente é desafiador, se você sofreu algum tipo de dificuldade no crescimento da sua carreira pela maternidade. Você tá vendo que é quase que uma Natália, consultoria que ela tá fazendo com você, né? Não, gente, às vezes eu A mentoria mentoria pro futuro aqui, Vocês ó. acham, Você falou né? em pensar no futuro, a Natália já tá fazendo essa mentoria aqui Gente, o pessoal antecipada. acha que eu faço manda por exposição e por dinheiro. Na verdade, eu faço isso para conseguir ir na minha análise e falar, olha, gente, agora eu entendi melhor. Ou para pagar minhas análises e ter análises aqui, né? Ter conselhos que são quase análises. Exatamente.
Olha, Natália, essa pergunta no mês de março, ela sempre vem, né? E eu gosto muito de falar também desse assunto. Eu fiz um post no dia 8 em que eu falava o seguinte: quando perguntam pra gente como é que a gente equilibra, eu costumo dizer o seguinte: não é como, é por quê. Quando você se pergunta por que eu vou ter uma carreira e por que eu vou ter filho, você tem que se perguntar isso sempre. Porque senão é muito fácil a gente cair num papel, gente, assim, um papel de vítima ou de alguém que está refém de uma situação. Porque é um equilíbrio super difícil, gente, em todas as etapas, né, dos filhos, todas as etapas da maternidade. Não existe uma forma fácil de você lidar com 2 compromissos que deveriam ser 2 full-time jobs, né? O trabalho por inteiro. A gente gostaria de fazer esses 2 trabalhos por inteiro, né? Eu sou apaixonada pela minha carreira, mas, obviamente, eu sou super apaixonada por ser mãe. Então, para mim, eu sempre falo isso, gente, eu posso descrever para vocês aqui o meu como, né? Em vários exemplos e vários momentos da vida dos meus filhos. Mas o mais importante é você saber por quê. Quer mesmo? Por que você quer? Eu quero porque eu faço questão de, sabe, a família na minha vida sempre foi muito importante. Eu e meu marido, a gente tem planos, né, de fazer essa família dar certo. Aí você já incluiu uma pessoa que vai fazer toda a diferença, que é o seu marido. Se ele entrar nessa equação, tem que ser para valer, porque não existe uma equação onde a mulher faz tudo. Não adianta no dia 8 de março, gente, vocês botarem a mulher é o máximo, a mulher faz tudo, a mulher consegue. Como é que ela faz? Aquela coisa assim, admirada. Gente, não faz. Women washing, quase. Não faz. A verdade é essa. Tem várias vezes que a gente partner não faz. washing isso aí. Exatamente. Então, assim, eu acho que se eu puder responder bem objetivamente, né, na minha carreira esse tempo todo, coisas que eu aprendi. Primeiro, o equilíbrio é o seu, não é o de mais ninguém. Então, se a sua chefe fez de um jeito, a sua colega fez de outro, e você sente a necessidade de fazer de uma terceira forma, siga a forma que você quer. Eu tive momentos em que eu priorizei a minha carreira e teve momentos que eu priorizei meus filhos. Mas só eu podia escolher. Sim. Não tem um manual de quando você vai fazer cada coisa, né? Já deixei de fazer viagem internacional, né? Eu ia participar de um painel da empresa nos Estados Unidos, que eu, na véspera, eu falei, olha, não tem condição de viajar. Meu filho está aqui, ele não está bem, eu preciso ficar. E já teve vezes que 15 dias, eu tive que viajar por 15 dias e meu filho ficou no Brasil com meu marido e ele era super pequeno e eu tive que deixar, entendeu? Então, assim, tem coisas e escolhas. E eu acho que o que mais importante, na verdade, Natália, é a reflexão. A cada momento, assim, por que eu estou fazendo isso? Sim. Porque quando você entende os seus motivos, e eles são seus, você se empodera também da decisão que você tomar. E não tem certo, não tem errado, entendeu? Hoje em dia, meus filhos, né, um está com 19, está nos Estados Unidos, o outro tem 16, ainda está estudando na escola, vai se formar, vai para a faculdade. Momento muito diferente. Muita gente fala, tá grande, não precisa da mãe. Pergunta pro 16 se não precisa da mãe. Pergunta pra mãe se o 16 não precisa dele. 19 se ele não precisa da mãe. A gente sempre vai ser útil e presente, sim, mas de formas muito diferentes, né? Obviamente, um filho pequenininho que está amamentando tem uma necessidade praticamente física, e os filhos maiores têm outras. Mas, assim, a gente sempre se faz presente da maneira que você se sente inteira, né? E a grande parceria de tudo isso é o marido, que tem que participar e não pode deixar isso sobrecarregar ou ser só papel da mulher. Porque eu acho que essa já é a primeira equação. Se não funcionar em casa, gente, não funciona no trabalho. Não adianta, sim, nem você falar, em casa eu não equilibro, mas no trabalho eu equilibro. Não, mentira, porque se você não equilibra em casa, como é que você consegue no trabalho? Vai sobrar mais para você. Então, há muitos anos, por exemplo, Natália, que eu não faço as compras na minha casa. Nunca reclamei também se cheguei em casa o papel higiênico que tem, sim, não é o que eu quero, porque, infelizmente, não sou eu que compro. Então, enfim, coisas que você tem que aprender a respeitar também, que vão ser, sim, feitas de outro jeito, sim, né? Já que não é você que está fazendo. Os meus filhos, uma relação muito especial com meu marido, muito boa, que eu acho que todo pai deveria ter o direito de ter e ter a capacidade de desenvolver. Muito próximos, sabe? Então, eu acho que isso, para mim, foi um ganha-ganha para os meninos e, certamente, para a minha carreira. É um propósito de vida, né? No momento que você enxerga qual o propósito daquelas tomadas de decisões que você tem ao longo da vida, você enxerga com clareza por que caminho você tem que seguir. Isso quem falou muito foi o nosso último convidado, José Roberto Melo Porto. Foi verdade. Ele falou exatamente isso. Quando ele visualizou
que ele queria ter filho, queria casar com a pessoa que hoje ele é casada. Tipo, tudo clareou na vida dele e ele tinha só o objetivo de fazer aquilo dar certo. Tipo, meio que não tinha um plano B. Era aquilo ou aquilo e é isso aí, vamos unir força nesse sentido. E ele mesmo falou, minha vida é super bagunçada, esse negócio de vida certinha, regrada é mentira. Ele tem 5 filhos. Ele é tipo, ele tem 5 filhos, Então, Cara, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Muito O pessoal bom, ouviu, vai ouvir de novo. Ele falou assim, olha, eu nem sei se foi no ar ou fora do ar que ele falou. Ele falou, cara, um dia eu tava no Barra Shopping, tava tendo tipo uma apresentação de circo. Ele falou, mas eu cheguei com os meus 5 filhos. Ele falou, as pessoas nem olham pro estardalhaço, eles mentira, olham gente. porque eles são lindos e eles andam vestidos meio parecidos, assim. Cara, é sério. É uma coisa assim que não existe. Mas, Maria, você falou uma coisa que, cara, eu achei tão importante. Gente, escutem esses podcasts com atenção. Que é quando você sabe a razão pela qual você faz o que você faz, você se apropria muito daquilo. E faz muito pouco tempo na minha vida, eu tenho 33 anos, poucos anos mesmo que eu entendi o que é se apropriar de alguma coisa. E toda vez que você se apropria de algo, porque você tem certeza de porque você faz, isso te dá uma força e um poder, eu acho que muito grande. E embora as coisas deem muito trabalho, embora as coisas possam fazer a gente sofrer no curso, porque tudo que é muito grande vai dar orgulho, vai ser bom pra gente, não é fácil. Mas essa questão, que parece tão subjetiva, né? De se apropriar e de entender a razão pela qual você faz. Tipo, isso, comece pelo porquê, qual a razão que você faz. Nossa, eu acho que parece subjetivo, mas não é. É de uma objetividade ímpar, porque é o que te catapulta ali, Exatamente. né? É o que te dá esse parâmetro, né? Dentro do qual depois você vai tomar as ações que você tiver que tomar. E fazendo a migração aqui do papel educacional de mãe para o papel educacional de profissional, você enxerga que o Dejur tem um papel educacional com os colaboradores dentro de uma empresa, por exemplo, também? Olha, eu acho que o Dejur tem vários papéis, né? Se deixar, meu filho, o Dejur domina o mundo. Uhul! Vamos lá! Eu era dessas, que queria que o Dejur fosse assim. Eu gente. falava o seguinte, gente, a gente tem um protagonismo que o advogado pode, se quiser, né, se apropriar, como você falou, Natália, que é super interessante. Quando você pensa na educação corporativa, né, de uma empresa, dos funcionários, tem o que a gente chama de cultura, que acaba sendo, né, ali o fio condutor de como as pessoas se comportam e como é que elas interagem dentro da empresa e com seus clientes, inclusive, né? Então, a tal da cultura da empresa. O advogado, ele tem um papel fundamental numa parte importantíssima dessa cultura. Quando a gente fala de ética, de transparência, de cumprimento daquilo que você se compromete a fazer, né? o compliance, se a gente quiser botar um nome, ele está exercendo uma função na cultura. Quando esse funcionário, esse advogado fala, né, como os funcionários precisam ser tratados, para a gente não ter um problema trabalhista, para a gente não ter casos de assédio, ele está também influenciando a cultura da empresa. Quando esse advogado fala que é uma empresa que tem que cumprir com suas obrigações legais, né, pagar seus tributos, ele está atento para que não exista ali um descumprimento de contrato, para não ter uma ação judicial, ele está atuando preventivamente, ele está influenciando a cultura. Então, gente, no fundo, o dia a dia, o que a gente está construindo, é um pouco o que aquela empresa é, né? Quem ela é para fora. E eu acho que as empresas estão começando começando talvez não seja a palavra, acho que elas já estão fazendo isso há algum tempo, entender que elas são grandes personas, né? Assim como uma pessoa que tem características, tem uma maneira mais informal, uma maneira mais formal, ou então uma maneira ali mais preocupada com um aspecto do que com o outro. As empresas são assim, e elas são vistas dessa forma pelos seus funcionários e pelos seus clientes. Então, essa maneira como a empresa se apresenta, eu acho que é altamente influenciada pelo departamento jurídico que ela tem. A gente é um pouquinho o coração. O RH é o coração. Não é bem assim, gente. É também, né? Não vou desprestigiar. Agora, vou deixar desprestigiado aqui o RH. Mas eu acho que o advogado tem um super papel, o advogado atuante, o cara que quer realmente influenciar, ele vai ter um papel fundamental nisso, né? Eu já trabalhei, por exemplo, né, para a gente entrar um pouco em algumas coisas práticas, que senão o pessoal fica achando que a gente está filosofando. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando numa empresa, não vou dizer qual, mas ali o presidente da empresa, a gente tinha acabado de assumir um compromisso, num termo de conduta, de ajustamento de conduta, e aí a gente começou a falar sobre as obrigações que tinham sido assumidas ali naquele termo, né? Eu estava na diretoria, estava apresentando isso. Aí começou a achar aquilo ali complicado. Ele falou, meu Deus, mas tem que cumprir com tudo isso, e é nesse prazo, mas e se não der tempo? E se a gente não sei o quê?
Aí eu sentei, olhei para a cara dele e falei assim, é o seguinte, isso aqui deu um trabalho desgraçado para montar e assinar. Se não é para cumprir, eu não assino. A gente vai cumprir com isso aqui. Me avisa, não tem problema nenhum. Mas eu não vou assinar um negócio dizendo que a gente vai cumprir de um jeito e você está me dizendo aqui que está achando pero si, pero que não, entendeu? E aí é um pouco esse posicionamento, sabe, gente, que às vezes a gente tem que ter, e que a influência é muito maior do que o jurídico, porque eu, como jurídico, gente, eu podia assinar o termo lá, o meu trabalho eu tinha feito, estava lá o negócio, se quiser descumprir, se amanhã sou eu, amanhã é outra pessoa, mas para mim era muito importante que a decisão fosse da empresa. Outro exemplo, né, quando a gente fala de gestão de crise. Muitas vezes as pessoas falam assim, gestão de crise é sobre o que você vai dizer na imprensa. Não é, gente. Gestão de crise é sobre o que a empresa vai fazer com aquele problema. Porque aquele problema ele não é um problema de comunicação, ele é um problema. Surgiu um problema, a empresa tem que decidir qual é a postura que ela vai ter em relação a esse problema, e aí ela decide o que ela vai dizer em relação àquela postura, né? Como é que ela vai comunicar aquela postura. E aí é uma questão de comunicação. Então, eu lembro que também, em determinados momentos, né, na gestão de crise, as pessoas falavam assim, estavam muito mais preocupadas em aprovar o texto e eu estava muito mais preocupada em aprovar com a diretoria o que a gente vai fazer. Sim. A gente vai indenizar essa pessoa? Quando? Vai ser rápido? A gente já pode anunciar que a gente vai indenizar? O que precisa para decidir isso? A gente vai lançar um programa de treinamento para isso não acontecer mais? Porque tudo que a gente for fazer, eu vou comunicar. Agora, se eu não for fazer nada, se a cultura da empresa é passar, né, por cima daquilo e falar, daqui a pouco o pessoal esquece, então eu vou dizer o seguinte, não tenho nada a declarar. Porque gestão de crise, gente, não é sobre o que eu vou falar, é sobre o que eu vou fazer. Então, de novo, o advogado, e aí nesse caso eu era advogada, mas não estava nem na função jurídica, né? Eu estava numa função de relações públicas. O meu posicionamento é empurrar a empresa para quem ela quer ser. Quem que você quer ser, né? A gente tá claro para a gente quem a gente quer ser, porque não é assim o que a Maria quer, é o que a empresa quer, porque amanhã, gente, quem vai executar isso não sou eu, né? Sim. É toda uma organização. A última empresa que eu trabalhei tinha 150 mil funcionários. Então, se você decide da cabeça da Maria, mas não está alinhado com o RH, não está alinhado com o teu CEO, não está alinhado, enfim, com a operação, não adianta nada, né, gente? Aí é da boca para fora. Então, não adianta eu estar numa função de comunicação e eu não estou sabendo se é o que a empresa quer, entendeu? E você acha que esse é um dos problemas que existe hoje nas empresas para implementação de programas como programa de integridade ou programa de compliance, por exemplo, que às vezes a empresa nem tinha e teve que implementar porque um problema surgiu, ela teve que implementar aquele tipo de programa? É não entender qual é a cultura da empresa e com isso ela não conseguir minutar um programa específico ou adequado de acordo com aquela cultura da empresa? Eu acho que tem muito disso, né? As pessoas acham que virou... Você tem duas opções. Você pode implementar um programa desse para você ter todo o tick the box, a gente costuma brincar, né? Você tem todas aquelas caixinhas e você vai ticando e vai dizendo, isso aqui eu cumpri. Eu tenho uma política? Tenho. Ela está na internet? Tá. Os meus funcionários receberam e assinaram? Sim. Claro que tudo isso tem que ter, tá, gente? Não estou dizendo que isso não seja importante. Agora, o que de fato você vai levar para que as pessoas entendam aonde elas estão? Você vai levar uma mensagem de qual é a decisão que a gente tomou quando a gente criou aquela política. Então, eu vou te dar um exemplo. Empresas familiares, por exemplo, é muito normal você se relacionar dentro da empresa e você ter casamentos, você ter irmãos, você ter... Então, a cultura de uma empresa familiar, gente, ela não só permite, às vezes ela até gosta que esses laços existam dentro da empresa. Foi como ela nasceu. E aí, se você pega uma pessoa de compliance que veio de uma multinacional, onde isso é altamente refutado, por ótimos motivos, enfim, por motivos importantes, e aí você lança essa pessoa no jurídico, né, de uma empresa familiar, e você simplesmente começa a dizer, gente, é conflito de interesse, olha só, não pode reportar, não sei o quê. Então, de novo... é mais saudável se não tiver laços de familiares? Gente, depende da empresa que você está. Porque se você está numa empresa familiar e aquilo é um valor importante para a empresa, os laços familiares, então você vai ter que encontrar outras maneiras de garantir que as decisões vão ser tomadas no melhor interesse da empresa sem ser influenciado só pela questão, pela dinâmica familiar. E vai ter mecanismos para isso, entendeu? Aqui, na verdade, eu não vou saber dar muitos exemplos, porque eu nunca trabalhei em empresa familiar. Mas outro dia eu vi uma apresentação de uma moça que era responsável pela governança de uma empresa familiar grande.
Gente, eu fiquei encantada a maneira como ela navega numa cultura completamente diferente, como eles criaram comitês da família, onde a família toma decisões que são super importantes, e aquilo ali, gente, é a Bíblia deles, entendeu? Então, eu acho que isso que você falou é super relevante, assim, você entender onde é que você está, o que você vai, de fato, agregar. De novo, né? Depois que eu visto a camisa, né, gente, eu viro um pouco pitbull. Mas antes de virar o pitbull, eu tento entender o que é a necessidade daquela empresa, até onde ela quer chegar e o que ela quer de mim, né? Onde é que eu posso realmente servir aquele propósito, para que aí, em nome daquele propósito, a gente vai aonde tiver que ir, né? Mas tem que entender. Ai, Maria, eu fiquei com 2 reflexões aqui. Eu queria saber qual é a sua opinião. A primeira quando a gente está falando, você como uma referência em ESG, quando a gente está falando de governança, etc., você acha que esse aspecto cultural, que naturalmente vai ter um reflexo muito objetivo na governança, ele é top-down? E no caso de empresas grandes, que não têm uma cultura tão forte, que isso não é uma coisa tão fora da realidade, isso existe. Como é que é esse processo de implementação? Você já vivenciou isso? É difícil? É super difícil, né? Nesse desafio que eu tive, onde o Carrefour comprou o terceiro maior player do mercado de varejo. Então, você tem um primeiro player comprando o terceiro, logo, uma empresa gigante que engoliu um crescimento aí de 30% no número de funcionários, de lojas. Então, foi um crescimento... CAD, né? Provavelmente teve que lidar. CAD aprovando, enfim. A cultura do Big era uma, a cultura do Carrefour era outra. A gente tinha ali uma missão de integrar. E aí se perguntou primeiro se é top-down, né? A minha resposta é o seguinte: não é top-down, mas a liderança tem que ser o maior exemplo disso. Então, ela tem que ser a vivência mais clara do que aquela cultura quer trazer. Aí eu vou te dar um exemplo de como a liderança fez isso, né? A gente decidiu que o time executivo, o primeiro time, né, da empresa, não seria só de pessoas do Carrefour. Era muito importante que tivesse um equilíbrio grande entre pessoas que vieram do Big, pessoas que vieram do Carrefour e pessoas até do mercado. E eu acho que essa mensagem foi muito importante, porque naquele momento é como se a gente quisesse realmente deixar claro que não tinha ganhadores e perdedores numa aquisição. Você tem grupos que se reúnem para tirar o melhor do que cada um tem para oferecer, até em termos de executivos de primeiro escalão. Então, essa foi uma mensagem que eu acho que foi forte. Outra mensagem, que foi até meu time de comunicação que criou, era qual era o slogan que a gente queria ter. Pode parecer uma coisa meio idiota, né? A gente, um slogan. Não, mas é a maneira como você comunica com todo mundo. Aquela vai ser a frase que vai significar aquele momento, né, para a organização. E aí as agências que a gente contratou trouxeram várias propostas e tal. E uma delas falava assim, maiores juntos, melhores com você. E a gente falava assim, maiores, mas maiores é muito sobre o tamanho, né? É óbvio que a gente é maior junto, tipo, juntou, né? Somou. Não diz nada, maiores, né? Aí eu virei e falei assim, gente, vamos inverter. Melhores juntos, maiores com você. E a gente inverteu. E aí, de novo, parece um jogo de palavras, mas, na verdade, o que a gente queria passar é que a gente era melhor junto. Né? E óbvio que a gente é maior com cada o cliente, né? Com você, com o cliente, com o funcionário, enfim. E aí, aquele sentimento de que nós éramos melhores juntos, a gente passou 1 ano e meio martelando mesmo. Porque o maior comportamento que a gente queria ali trazer, né, gente, era esse comportamento de que a gente fazia parte de algo muito grandioso, de algo muito bacana, que era novo e que era, de fato, algo que não existia antes. Não era nem o Carrefour, não era nem o Big, era algo completamente diferente e que era muito melhor agora que estava junto. Então, assim, a cultura ela foi desenhada... Aí, obviamente, teve um trabalho muito mais profundo, o próprio RH, né, se responsabilizou por isso, que era em relação aos comportamentos, que aí você traduz um slogan como esse em comportamentos. Qual é o comportamento que mostra que a gente é melhor junto? É ter coragem, é ter compromisso com a mudança, é ter comprometimento com a cooperação, é você ter foco no cliente. Então, a gente foi falando de comportamentos que traduziam o que a gente esperava ver em todas as lojas do grupo a partir de então.
E aí, gente, é um trabalho exaustivo, porque ele não pode parar um minuto, Talvez né? interminável? É interminável. Aí você pode dizer o seguinte, será que agora a gente consolidou um momento onde todo mundo entendeu que esse grupo novo é melhor junto? Eu acho que sim. Então, qual é o nosso novo momento? E aí a gente, né, começa a lançar novas campanhas, porque as campanhas são importantes, sabe, gente? Como advogada marqueteira... Eu ia falar isso agora. Quando ela falou que ela inverteu, eu falei, cara, essa é das nossas. É advogada e marqueteira. Advogada marqueteira, né? Eu gosto muito de ter, assim... eu acho que as palavras têm uma força muito grande. Não só quando a gente fala para as pessoas, né? Mas quando a gente repete para a gente. Então, acho que os slogans nas empresas, né? A forma como você se apresenta. Agora, por exemplo, o Itaú lançou uma campanha nova institucional, que é Eu Sou Feito de Futuro. E as pessoas que eles colocaram, não sei se vocês perceberam isso, são pessoas... a Fernanda Montenegro, o Ronaldo Fenômeno. É. Ou seja, são pessoas que foram grandiosíssimas, né? Ou são grandiosíssimas. Não sei se ele vai viver 100 anos igual ele fala, mas eu... Exatamente, né? Também não sei, eu espero. Vou torcer para você, Ronaldo, você viver 100 anos. Mas eu acho que mas é uma coisa muito bacana você parar para pensar o que o Itaú quer dizer com isso, né? Quando ele coloca uma Fernanda Montenegro falando eu sou feita de futuro. É aquela ideia de que tem coisa que não termina, que não acaba, que não se esgota, como um banco, né? Sim. Como a credibilidade de um banco. Então, hoje eu sou muito fã, e eu acho que o advogado, gente, a gente tem uma capacidade, um poder de narrativa, e a gente não usa, porque a gente quer mais falar complicado do que se comunicar. E se a gente conseguir colocar as palavras, né, e tudo que a gente leu a nosso favor, aí eu acho que a gente tem uma potência muito grande de impacto e de liderança numa organização. Porque o que impacta a liderança, ela é executada justamente pelo impacto que você produz. E, gente, nós sendo pessoas, a gente produz impacto levando uma mensagem, levando com clareza os porquês, né, os motivos, construindo um caso que seja realmente um caso compelling, que as pessoas queiram fazer aquilo. Como é que você convence alguém? Eu lembro quando eu era pequena, gente, que eu queria mesmo, quando eu virasse advogada, eu queria ganhar a discussão. Eu falava assim, gente, eu adoro ganhar. Adoro ganhar a discussão. Então, eu quero saber como é que ganha. Eu vou ser advogado, porque eu sempre vou ganhar a discussão. Mas é um pouco o contrário, né, gente? Você não é advogado que quer ganhar a discussão. Você ganha a discussão porque você é advogado, porque você foi treinado para isso. Então, é um pouco isso que eu acho que os advogados precisam sair dessa caixinha que a gente começou falando, né? Para trazer essa visão de que se você quiser e tiver estruturar a forma que a gente pensa, né? Que o advogado está acostumado a pensar. Problema, processo, solução... Cara, você influencia 1000 áreas dentro da companhia, entendeu? Maria, você falou uma coisa que eu achei uma passagem legal quando você estava falando sobre um TAC. Era TAC? Você estava falando sobre um TAC. E aí o presidente falou, acho que não. E você foi, tipo, bold. Você falou, cara, então, se você acha que não é assim, a gente não vai conseguir assinar. Eu acho que parece que não, mas esse tipo de postura requer muita coragem, né? Você tem que viver muitos anos de mercado para você se sentir... sabe, segura, para você não falar, então tá bom, então vamos seguir. Afora esse tipo de detalhe que acontece no nosso dia a dia, no dia a dia de um profissional, teve algum momento da sua carreira que você precisou ter muita coragem, que você teve que respirar muito fundo e falou, cara, eu vou fazer, tá difícil, não sei como, mas eu vou fazer? Ai, muitas vezes, né, gente? Muitas. São 25 anos, né? E ainda tem, sempre vai ter. Porque coragem é um negócio que você usa para acordar de manhã, né? Verdade. Já é o primeiro ato de coragem. Eu personal né? hoje, 7 da manhã. Exatamente, né? Mas eu vou te dar um exemplo, porque eu acho que esse foi um dos momentos, talvez, mais importantes, assim, para mim. Eu acho que a coragem, ela não vem com cargo, não. Eu tive que ter coragem muito antes de ter o cargo. E eu acho que, por causa disso, eu cheguei o cargo veio, exatamente. Então... Um dos exemplos eu tinha uma posição... Eu lembro que eu falei que eu era propriedade intelectual, né, gente? Então, eu lá, marcas e patentes e tal, não sabia de mais nada. E aí, aos poucos, para subir na companhia, tinha uma área que era muito estratégica, que era de contencioso. E eu não era advogada de contencioso, nunca fui advogada de contencioso. Eu fazia contencioso de marcas e patentes, que era praticamente, eu diria, gente, que era a dermatologia do direito, assim, sem nada contra os dermatologistas. Mas era isso. E aí, o pessoal falava, olha, se você não fizer contencioso, você vai chegar até um determinado ponto e dali você não vai passar, porque o contencioso é o carro-chefe. Eu falei assim, gente, quer saber?
eu faço contencioso. Me dá que eu faço. Ah, mas como é que você vai fazer? Eu falei, eu vou aprender, gente. Assim, tem, né? E aí, eu fui fazendo uma coisa, outra, aprendendo. E lá pelas tantas, a vaga de gerente sênior de contencioso abriu. E era um barata voa, porque não tinha ninguém para assumir. E eu tô vendo o diretor se descabelando todo, né? Ir para um lado, para o outro. Mas não tem ninguém para botar. Vamos contratar do mercado e vamos isso. E eu era gerente sênior, mas eu era gerente, mas era gerente lá do consultivo, tá? Como se fosse assim, contratos, né? A parte trabalhista, não sei o quê. Aí um dia eu cheguei na mesa dele e falei assim, Antônio, você vai dizer que eu sou maluca, mas eu queria que você me desse essa posição. Porque para mim é pior eu não me candidatar e ver você aqui de um lado para o outro querendo achar alguém, do que você dizer que eu sou doida porque eu não conheço nada disso. Aí ele falou assim, Maria, muito obrigada, mas não. Tchau, não sei o quê, não existe, você realmente não tem. Bom, ele continuou rodando. Lá pelas tantas, o chefe dele, que era o diretor regional, virou e falou assim, cara, olha só, se a gente acha que a Maria Alice é uma pessoa que tem potencial, tem sido colocada como alto potencial nas nossas avaliações, ela vai ter que fazer isso alguma hora da vida. Não adianta você ficar com medo agora de colocar ela lá, porque alguma hora você vai ter que colocar. Aí pegou e me botou, mas super de má vontade, uma raiva. E eu falo isso porque eu amo o Antônio. E eu sei que a gente trabalhou super bem junto, mas ele estava ali muito com raiva de ter feito isso. Aí, lá pelas tantas, a gente teve um caso que estava no STJ e ia sair uma decisão. Você pode falar qual era o setor? Super importantíssima, o setor de tabaco. Era o primeiro caso de tabaco que ia ser julgado pelo STJ. Os casos até então não tinham subido, esse caso subiu e estava para ser julgado e a gente subiu com uma decisão desfavorável de 2º grau. Então, era um caso crítico. E eu me lembro que a gente ia fazer um despacho com o ministro relator e o escritório de advocacia que ia fazer esse despacho falou assim, eu acho que tem que ter um representante da empresa. E aí eu falei para o Antônio, Antônio, o escritório está achando que precisa ter um representante e tal. E ele falou assim, quem é que vai falar? Aí eu falei, eu. Aí ele falou, você tá doida? Como é que você vai? Você não sabe nada disso. Eu falei assim, Antônio, mas o escritório falou que é importante, eu também acho importante. Acho que o ministro tem que saber por que esse caso é importante para a empresa, o que ele envolve. A gente tem uma série de números, tem uma série de informações. Eu não vou ensinar direito para o ministro, né? Concorda? Não era esse o meu papel, mas o meu papel era falar sobre a empresa e sobre tudo que aquele caso envolvia. E aí ele ficou desesperado, falou que não, que de jeito nenhum. Eu falei, deixa eu te falar o seguinte, finge que eu sou você e me fala o que você falaria, porque ele é brilhante, o Antônio. Então, eu sabia que se o Antônio fizesse esse papel, só que o Antônio achava que não era o papel dele, porque ele falava o seguinte, gente, o diretor jurídico da empresa tem que estar preservado, tem que estar... É uma posição estratégica. Às vezes, o escritório também pode se beneficiar e dizer, também, né, o diretor jurídico foi lá, não resolveu, agora o problema não é meu, né? Então, você tirar a responsabilidade do escritório era uma coisa que ele não queria, enfim. Chegamos à conclusão que eu ia. E aí, gente, eu estudei. Aí ele me falou o que ele ia falar. Aí eu fiz a gente criou um material, marketing total, assim, com todos os nossos argumentos, mas quase que não legal design, que na época não existia. Mas era um pouco isso, né? Trazer de forma muito simples os argumentos da ação, mas principalmente as informações sobre a empresa. Por que a gente falava, gente? A escolha da pessoa em fumar, o que estava em julgamento é se as pessoas sabiam ou não que fazia mal. Dos riscos. Porque se é um produto de periculosidade, você escolhe comprar. Você escolhe comprar uma faca, você sabe que ela é perigosa, você compra um cigarro e consome, você sabe que você está correndo risco. E ali a gente estava mostrando toda a trajetória regulatória do setor, que mostra o seguinte, há mais de 20 anos as pessoas sabem, né? E esse risco vem no próprio produto. Então, era uma discussão que ultrapassava quase a questão jurídica, né? É a gente entender por que as pessoas fumam. Por que elas começam? Por que elas não conseguem parar? Tem uma série de porquês ali, né? Mas era importante a gente explicar isso para o ministro. E aí a gente ganhou esse caso, né? Depois que ele foi a julgamento, a gente ganhou. E ali, isso me credenciou a virar diretora. Nesse momento. Que incrível. Agora, se você pensar assim, Maria, você estava super... Claro que não, né, gente? Imagina, eu fui falar com o ministro, o coração saia pela boca, né? Porque eu falei, imagina se eu dar branco, seríssimo. se eu falo uma besteira, sabe? 1000 riscos que eu estava correndo ali. Mas eu sempre pensei assim, gente, qual é o pior risco? O risco de não fazer, eu ia ficar onde eu estava.
eu não ia provar nada para ninguém. O que ia acontecer comigo, né? Se eu não fizesse? Ah, é verdade, eu não sei nada, deixa eu ficar aqui. Para mim não existia essa possibilidade, né? Então, eu ia me preparar para fazer o papel direito, que também não era uma questão de tomar um risco descabido. Então, para mim, era muito importante que o Antônio tivesse feito esse coach, né? Ele falou para mim o que ele ia falar. E eu fiz questão também, gente, de assumir que eu não sabia. Porque você assumir risco, fingindo que você sabe, ou dando a impressão, não, pode deixar comigo e tal, e não pedir ajuda. Então, se era um cara, né, que era super entendido, genial, e eu podia virar para ele e falar assim, Antônio, finge que eu sou você. Achei muito bom isso. Aí eu acho que ele sentiu e falou, tá bom, vamos nessa, vamos junto, né? E aí, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que a gente... É muito de onde você quer chegar, por que você quer chegar, o que te move, sabe? São muitas coisas juntas, nunca é um momento só. É uma construção, né, do que você quer ser quando crescer. E eu queria ser diretora, entendeu? Bom, gente, então eu não sei vocês, mas eu já anotei. Nesse tipo de caso, tem que ser corajoso, então tem que respirar fundo e ir, tem que se preparar. Maria falou que estudou. E tem que conversar com alguém mais experiente, né? Com então, certeza. assim, eu já anotei, tá aqui, ó, meu caderninho. E para além dessas características, para alguém que quiser seguir a sua trajetória, por exemplo, o que você recomenda que um advogado corporativo tem que necessariamente ter como hard e soft skill para chegar numa diretoria jurídica? Para começar, a gente não pode nunca deixar de lado a importância de conhecer a necessidade dos teus clientes. A gente, quando sai da faculdade de Direito, né, gente? A gente é treinado a falar, a gente é treinado a dar resposta, né? As pessoas perguntam, consultam um advogado, até a palavra é essa, né? A gente consulta um advogado porque o advogado responde. O médico faz a mesma coisa. Só que, gente, o maior papel dentro de uma empresa não é você dar a resposta, é você primeiro ouvir. É você fazer as perguntas. E advogado tem pouco costume de perguntar. Então, a gente, antes de adiantar qualquer solução, pergunta. E por que a pergunta também é importante para além de você ter conhecimento do que você precisa fazer? Porque ela cria conexão, ela cria confiança. O papel do advogado, assim, fora de empresa ou dentro de empresa, ele é um papel de confiança, né, gente? Sim, As pessoas total. que estão ali na direção da empresa, elas não fazem as coisas erradas porque elas querem. Ah, eu estou afim de ser responsável. Não, elas não sabem. Elas querem produzir um resultado e não sabem qual é a melhor maneira de chegar naquele lugar. Então, você tem que ter um pouco de generosidade, né, para entender que está todo mundo ali para fazer um papel, está todo mundo ali para levar a empresa adiante, né, levar a sua própria carreira também adiante. Mas você entender, através de perguntas, como criar esse ambiente de confiança e falar assim, a gente vai junto. Só que da mesma forma que eu estou ouvindo o que você tem para me dizer, você também vai escutar quando eu falar. E essa parceria, né, gente, quase que aí esse sentimento de irmandade que você cria com as áreas que você atende, você cria todos os dias. Porque também é outra coisa que a gente deixa de lado, né, gente? Ah, fulano é meu amigo, fulano é meu brother, né? Tipo, ele, né, confia em mim e tal. Basta um deslize, basta você... Uma coisa que você combinou e não entregou, falou que ia dar e que ia entregar na sexta-feira e entregou na segunda... Basta isso para você romper essa confiança. Então, ela é construída e reconstruída. E aí, o soft skill, né, que você me perguntou, eu acho que o maior deles é a gente estabelecer essas conexões. Eu li um livro, gente, que eu sempre falo, porque eu amo esse livro, que é do George Cole Reiser, que chama Não Seja um Refém na Mesa de Negociação. Ele é um livro de negociação, mas, na verdade, você começa a ler, você percebe que ele é um livro quase que de psicologia mesmo. Por quê? Porque quando esse cara, ele era negociador de refém, quando esse cara negociava a liberação de reféns, as pessoas falavam assim, como é que você consegue negociar, estabelecer uma conexão com alguém que está com a faca apontada para o pescoço de uma outra pessoa, né? E a resposta dele foi através de perguntas. É só quando você pergunta para alguém o que ela precisa, quando você entende a dor, por que aquele cara está fazendo aquilo, é que você consegue, talvez, ser bem-sucedido em conseguir o seu próprio objetivo, que no caso dele era liberar aquela vítima, né? E aí ele dá vários exemplos nesse livro de situações, assim, dramáticas, onde a pessoa era para ter morrido e que ela consegue sair quando ela pergunta, quando ela estabelece essa conexão com uma pessoa que está numa hostilidade tão grande a ponto de ameaçar a vida, né? Um quê de demonstração de empatia ali naquele momento, né? Exatamente.
Então, assim, eu acho que o advogado corporativo, ele tem grandes papéis que ele pode desempenhar numa empresa, né, gente? Ele pode ser o counselor, né, que é o principal papel, talvez, é o que todo mundo está acostumado, a pessoa que aconselha, a pessoa que dá um direcionamento. Mas ele pode ser também a pessoa que cuida das relações da empresa com o mundo externo, que é o que a gente chama de relações institucionais. É um papel que eu também já exerci. Quando você diz para o mercado, para os investidores, para o governo, o que aquela empresa representa, qual é o papel dela, qual é o impacto que a empresa quer ter na sociedade. Você tem um representante que seja um advogado, é um grande papel que a gente consegue exercer, porque, de novo, a gente tem uma narrativa, a gente tem uma construção de ideias, uma eloquência. E você, às vezes, tem um convencimento e uma verdade que o advogado consegue transmitir, né? Então, aquele convencimento que eu queria ter, aquele poder de convencimento, ele serve muito para isso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando o Carrefour teve a questão do João Alberto, a tragédia do João Alberto, né, na loja onde ele foi assassinado, e tudo isso causou uma repercussão muito grave, né, para o grupo em 2020, ele foi banido de uma série de entidades, de uma série de círculos. Ele não era recebido, né? Uhum. E aí, nesses casos, você tinha que respeitar um momento, né, de distanciamento, porque aquelas entidades, aqueles líderes, aquelas pessoas, né, que tomaram essa decisão estavam revoltados com o que tinha acontecido e não queriam abrir o diálogo. Só que a gente precisa retomar o diálogo, né, gente? Precisava voltar a conversar com essas entidades. E aí, uma das formas que eu encontrei, assim, muito construtiva, é entender o que se esperava da gente naquele momento. Falar, olha, aconteceu, o grupo absolutamente, né, se responsabilizou, não tem outra coisa a fazer. Agora, o que mais a gente pode fazer? E aí você alinhar expectativas de forma muito transparente, dizendo, inclusive, o seguinte, né, gente? Com uma empresa de 150 mil pessoas, você garantir que algo não vai acontecer numa loja é praticamente impossível, infelizmente. Mas você deixar claro que você vai fazer de tudo para isso não acontecer é um papel, por exemplo, institucional muito relevante. Então, essa aproximação, por exemplo, com essas lideranças, possibilitou que o Carrefour fosse de novo aceito. Aceito não porque não errou ou que aquilo ali se esqueceu. Muito pelo contrário, foi aceito de volta porque mostrou a intencionalidade de fazer diferente, né? De ter outra conduta. E isso é muito curioso que você falou, porque vários momentos você menciona na sua trajetória profissional de você entender o cliente, o que é a cultura da empresa, o que ele quer, onde ele quer chegar, como é que funciona a filosofia do modo geral daquela empresa. E eu, como escritório externo de várias empresas, a gente tem muito essa preocupação de entender o modelo de negócio do cliente para poder prestar o serviço. Foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, numa multinacional que eu trabalhei, que eu fazia parte de contrato deles, e aí, num determinado momento, teve umas cláusulas lá que estavam completamente desatualizadas, que não tinha nada a ver com contencioso, posicionamento de tribunal, e eu identifiquei aquilo naquele momento, reportei para minha chefe para ela falar com o escritório externo. E aí eu falei, cara, eu já trabalhei em escritório, agora eu estou trabalhando para uma empresa. Por que esse advogado não viu isso e eu que estou aqui estou vendo? E aí eu comecei a entender porque você já tinha um modelo e era muito cômodo, talvez até numa zona de conforto. Você está ganhando seu dinheiro lá para prestar o serviço para aquela empresa e você não fazia uma revisão contratual de tempos em tempos para adaptar uma questão legislativa que possa ter mudado, uma jurisprudência, um entendimento, uma doutrina que seja, para você fazer a adaptação daqueles contratos. E aí eu fui até um centro de distribuição da empresa para entender como é que funcionava aquele centro de distribuição e como eu conseguiria, entendendo aquele modelo de negócio do cliente ali no centro de distribuição, transportar aquilo e traduzir aquilo em letra de contrato. Então, isso foi uma experiência que eu tive, não só pela visão de escritório que eu já tinha, que eu entendia que não adianta você fazer um contrato, se no momento que você tiver que executar ele no judiciário, você vai perder, porque a cláusula está mal redigida ou não está de acordo com o modelo de cliente. Como também eu tive a oportunidade, porque eu trabalhei nessa empresa e pude ir lá inserir. Isso é uma coisa que eu trouxe, por exemplo, para a minha advocacia quando eu voltei para o escritório, que eu falei, cara, antes de eu fazer, sei lá, um planejamento patrimonial para as empresas familiares que a gente faz, para estruturar algum programa dentro da empresa, eu tenho que entender qual é a cultura dessa empresa, o que eles de fato querem. Porque às vezes o cliente chega para você com uma demanda, mas eu preciso para o meu stakeholder apresentar um programa de compliance. Tá bom, mas como é que você quer? Sei lá, pega um modelo padrão aí, meio que desenvolve para coisa. Tá, mas esse modelo, se eu te entregar, você vai conseguir implementar dentro da sua empresa? Entendi.
a galera do C-Level para baixo vai conseguir reverberar esse comportamento? É a cultura da empresa? Ah, não é. Então eu preciso entender qual o seu modelo e é o meu papel adaptar e a gente chegar nesse meio do caminho entre o que você quer e como a gente vai minutar aquele programa. Isso é muito legal porque você, em vários momentos, falou sobre isso, né? Porque às vezes o escritório externo não ouve o que o cliente quer de fato ou o que ele precisa de fato. Isso é uma coisa que você tem muito no seu dia a dia, por exemplo. Você entender que tem certos escritórios que não querem sair dessa caixinha, desse play safe, para poder ir além e entender como é que funciona o dia a dia daquela empresa? Com certeza. Eu acho que tem escritórios que estão abertos a fazer essa ponte menos sofrida e outros que estão muito preocupados em manter aquela especialidade, aquela expertise, ou seja, ele vê o papel dele como realmente um repositório de conhecimento específico, né? E uma expertise que para ele aquilo é o mais importante. Vou dar um exemplo. Às vezes eu trabalhei com escritórios concorrenciais, né? De diversos tipos. O escritório concorrencial, gente, essa é uma matéria muito interessante porque ela é sobre negócio, né? Ela dispõe... Ali você está discutindo, num caso concorrencial, a mecânica do que está acontecendo no mercado. É basicamente isso. Tem alguns escritórios que a gente brincava e falava assim, é escritório de ato de concentração, que é o seguinte, é o escritório que preenche um formulário e que o formulário vai estar super preenchidinho e vai dar as informações que o CAD pede e aquilo ali vai passar bonitinho. E tem escritórios que discutem conduta. E o escritório que discute conduta, ele tem que conhecer o mercado. Maria Alice, mas escritório, não sei o quê, tem pouca gente e tal. Aí o advogado interno vai ter que fazer esse trabalho. Alguém vai ter que fazer, gente. Porque traduzir para dentro daquela peça, para dentro daquela discussão, a mecânica da comercial ali da empresa é absolutamente essencial. Tanto que no CAD você não tem só advogado, né? Ali no corpo que julga, né? Sim. Você tem economistas, você tem pessoas que vão olhar outros aspectos. Então, assim... Eu acho a área concorrencial um bom exemplo disso que você falou. É você ter que entender lá onde você foi, né, no centro de distribuição, ou então lá na loja, no varejo, para você olhar como é que prega essa informação aqui. Será que se eu colocar lá no documento do CAD, que eu dando essa informação, eu estou deixando claro que não tem exclusividade? Será que isso é uma verdade, né? Quando eu apresentar para o CAD, eu mandava foto do varejo, em alguns casos, do CAD, né? Para o cara ver no varejo como é que isso estava apresentado e saber que eu estava dando uma informação que, de fato, era o que ele precisava, é o que ele queria. Ele estava me exigindo isso. Porque quando eu explicava assim, não, a gente vai botar uma coisa... Aí o cara fala assim, tipo, até parece, tipo, tá me enganando. Eu mostrava a foto, mas é assim. Aí o cara, tá, agora entendi. É engraçado, você falou isso, a gente entrevistou aqui. Esse eu acho que a Natália não tava no dia, que foi o Rafael Soriano do Grupo Globo. E aí ele falou exatamente, também tem esse paralelo na questão da Ancine, que ele também tem um cargo lá de comissão. Ele falou, a gente sabe exatamente qual é o advogado que litiga dentro da Ancine, porque ele exerce um cargo de comissão ali, de julgamento, porque ali não são só advogados que estão para julgar. Então, quando chega um advogado que é de fora desse meio, para poder, sei lá, fazer uma sustentação, uma defesa ali do cliente dele, a gente já sabe de longe que o cara só quer falar de direito. Tipo assim, eu olho pro lado, do meu lado você tem, sei lá, o cara que é de artes, aí o outro é economista. Aí ele fala, cara, o cara não tá nem entendendo o que tá acontecendo aqui. Que é completamente diferente do advogado que tá acostumado, que ele faz apresentação, pirotecnia lá na apresentação dele, mas chama a atenção do julgador, porque ele entende como é que funciona aquele tribunal, entre aspas, vamos dizer assim. E um erro que as pessoas cometem em departamento jurídico, que você claramente não cometeu, é você achar que o advogado externo ele vai fazer a gestão do caso para você. Então, por exemplo, já vi pessoas, né, dentro de empresas falam o seguinte, esse caso aqui é um caso super complicado, está no STF, vou botar um escritório para coordenar os outros. Gente do céu, pode morrer porque não vai dar certo. Não é porque não tem uma capacidade, gente, é porque não é papel do advogado externo fazer isso. Então, o advogado interno que abre mão desse papel de costura, de orientação, de conversa, de tirar o melhor de você ter, de repente, mais de um escritório, né, mais de um advogado. Uma das coisas que você perguntou, Natália, sobre trajetória, gente, você escuta, você ouve, você conversa com pessoas melhores e mais experientes que você a vida inteira. É só assim que você consegue ter um resultado bacana. Nos projetos mais difíceis que eu conduzi na minha carreira toda,
eu só conduzi com um grupo de pessoas que eu sabia que tinham experiências diferentes e melhores que a minha. E aí você junta. Se você tem uma capacidade, né, um certo bom senso, fala assim, tá, deixa eu escutar. E a partir disso, tomar uma decisão, porque também tem uma hora que tem que decidir, né, gente? Não adianta você ficar só escutando e não decidir. Mas se você escutar e falar assim, agora eu tenho certeza que eu tenho informação que eu preciso, eu acho que eu tenho informação que eu preciso, é um negócio muito mais rico do que você delegar para um especialista e falar, o especialista vai saber. Até, gente, em medicina, eu li um livro que chama Sendo Mortais. É maravilhoso, é do Atul Gawande. E ele fala como as pessoas entregam na mão dos médicos o seu próprio destino, né? Então, às vezes, você vai no médico, o cara fala, olha, você vai ter que operar, vai ter que tirar não sei o quê, vai ter que... E não tem um momento que se vira e fala assim, por quê? Isso é o melhor que tem para mim? Você sabe o que eu quero para minha vida? Tipo, será que é melhor eu fazer uma cirurgia agora, que eu tenho 50 anos, ou fazer uma cirurgia... Se é uma coisa que eu não preciso fazer agora, eu quero deixar mais para frente. O que isso representa em termos de consequências? E aí o papel do médico que esse médico defende, o Atul Gawande, é que é um papel muito mais de construir a solução que é melhor para aquele paciente. Porque não existe uma solução, gente. Existe a solução que é melhor para aquela pessoa. Existe a solução que é melhor para aquela empresa. E se você não ouve e não faz uma co-construção, você simplesmente vai ter mais chances de errar do que acertar. E aquela coisa, né? Gente, nossa, o pessoal, né, falando mal do advogado e eu fazendo o melhor por eles. Não, gente. Se o cara não enxerga que aquilo é o melhor para ele, você não está fazendo o melhor. I'm sorry. Você pode achar. Se fosse você, eu faria isso. Mas você não é. Então, assim, tem que entender um pouco de quem é quem na fila do pão para você, de fato, entregar uma solução. Maria, só um minutinho, Pedro. A gente está falando sobre multidisciplinaridade, naturalmente. E isso me remete que você trabalha no varejo, já trabalhou em várias áreas do varejo e hoje em dia também trabalha com essa questão de gestão de crise, compliance, SD. A gente viu ano passado... o varejo brasileiro num momento difícil. Inclusive, num momento difícil institucionalmente, num momento de exposição difícil. O que você acha desse panorama? Você acha que a gente ainda precisa refletir melhor na forma como a gente faz a nossa gestão de crise? E, sobretudo, como é que você acha que o varejo é realmente um negócio muito difícil? Eu, particularmente, acho o varejo um negócio muito difícil. Por vários aspectos, o número excessivo de funcionários, você está falando de uma empresa de 150 mil funcionários. O Google no Brasil tem 6 mil funcionários. Então, assim... Entendi. Né, você está lidando com outro nível de dificuldade. Você está falando do consumidor final, tem coisas que fogem completamente do seu controle. Uma pessoa está dentro de uma loja, como é que você, enquanto instituição, vai conseguir segurar aquilo? Eu queria saber o que você acha de todo esse cenário, assim, dessa... E aí eu trouxe essa pergunta porque eu acho que visão multidisciplinar e visão holística do negócio, tirando um pouquinho nosso jaleco de advogados, em essência, também traz isso, assim, qual é a visão que você tem hoje? Hoje eu tenho uma visão de que você precisa entender a expectativa que existe sobre a empresa, né, no mercado. Então, gente, primeira coisa, tem que ter pesquisa. Porque o consumidor vai te dar muitas dessas respostas. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa que a gente perguntava o que você espera que a gente faça num caso de racismo numa loja. A primeira resposta, óbvio, eu espero que não existam casos de racismo, né? Tanto que a gente falava, a nossa meta de racismo não pode ser assim, vamos ter 10 casos por mês. Não, a meta é 0, né, gente? Só que conhecendo a realidade, como você descreveu, né, Natália, de um varejo de 150 mil pessoas, blá, 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 a gente falava o seguinte, qual é a resposta que a empresa deve dar quando os protocolos dessa empresa não são seguidos? E aí a gente chegou num conjunto de ações que a gente fez num tripé, né? A gente construiu num tripé, que era o seguinte. Primeiro, a gente assume a responsabilidade. Então, você pode ver que, em todos os casos de crise, se você olhar daqui para frente, ou, sei lá, para trás, você vai ver que as empresas que mais sofreram são as empresas que debatem a responsabilidade. Que entram ainda num cenário de... mas eu não sabia, mas foi fulano, mas aqui a gente não viu, mas a gente não tem certeza, estaremos averiguando aquelas respostas todas. E aqui eu não estou criticando ninguém, nem nada, mas eu estou dizendo o seguinte, elas acabaram sofrendo mais do ponto de vista da repercussão que isso teve. É quase que uma crise que você terá no primeiro momento, você vai apanhar, porque aconteceu uma coisa que não deveria ter acontecido na sua loja,
Ela pode durar um dia, ela pode durar uma semana, ela pode durar 3 meses, dependendo da resposta que você der. Se a resposta que a sociedade quer não é a resposta que você está dando, ela vai levar 3 meses, ela vai levar 5 anos, ela vai levar, né? A segunda coisa que a gente estabeleceu é uma política de consequências. E aí é para dentro. Isso é tolerável? Não. O que acontece quando a gente tem um incidente como esse? O que a gente faz, de fato, né? Qual é a consequência, não só para o funcionário que cometeu, para a liderança desse funcionário? Esse funcionário estava com os treinamentos em dia? A loja conversa sobre isso? Qual foi a última vez que você treinou, que você conversou? E a gente criava parâmetros, claro, né? Em que se definia qual era a expectativa que eu tinha em relação à liderança daquela loja e aquelas pessoas para definir qual era a responsabilidade de cada um. Então, a política de consequência é a segunda. E a terceira era uma questão de transparência, onde a gente falava o seguinte: eu quero dar visibilidade do que acontece na minha loja. Então, eu tenho câmeras, o varejo a gente tem câmera para prevenir perda, né? Para você prevenir roubos, furtos, blá, blá, blá. Mas você também tem câmera onde você vê o que acontece. E a gente foi a primeira empresa a colocar câmeras corporais em todos os nossos funcionários que tinham essa função de segurança, né? A função de prevenção de perda. Ah, Maria Alice, mas você está ali espionando o teu funcionário? Não, eu quero saber se o protocolo que a gente desenvolveu, se ele está adequado, gente. Porque o funcionário também sofre na interação na loja. Ele também está sujeito a situações que saem do controle dele. Então, se ele cumpriu o protocolo, mas o cliente não fez a parte dele, ou se ele descumpriu esse protocolo, eu tenho uma forma muito mais fácil de entender o que deu errado. O que foi ali? Foi o speech? Foi o posicionamento? Foi... Enfim, então eu acho que isso, Natália, é a resposta possível. Eu não estou dizendo que seja a melhor ou a única, mas num varejo com tantas portas, a gente brincava, eu falava, né, relações de investidores, a gente fazia apresentação para os investidores, eu falava, gente, o varejo é a vida como ela é. Não tem filtro. Dentro de uma empresa, de uma indústria, o que acontece dentro da indústria, as pessoas não veem, entendeu? E você não tem gente entrando e saindo o dia inteiro, pessoas que, aliás, você nunca viu na vida, né? Nós tínhamos 15 milhões de clientes entrando nas lojas toda semana. É o estado de São Paulo entrando na loja, entendeu? E a gente falava isso também na comunicação, a gente dizia isso, gente, são 15 milhões. E com isso a gente não está dizendo assim, gente, então perdoa qualquer coisa aí. Não, assim, essa é a complexidade, né? E a gente atuar nessa complexidade e dar visibilidade a essa complexidade também é nossa responsabilidade. Quando eu ia lá dar satisfação no Ministério da Igualdade Racial, que a ministra queria saber o que a gente estava fazendo a respeito, eu tinha que dar esses dados. Ministra, hoje são 15 milhões de pessoas que estão entrando nas nossas lojas, a gente tem tantos protocolos, tem tantos treinamentos. Estamos avaliando, esses treinamentos talvez não sejam suficientes, estamos aprimorando o treinamento, a gente está criando pílulas, está criando isso. E aí, com o Ministério também, a gente recebeu vários inputs. Então, gente, para mim, o diálogo em questões de crise, né? E aí o varejo é um exemplo, mas tem outros vários, né, segmentos que têm crise. O diálogo com a sociedade ele tem que estar aberto, ele tem que estar claro, ele tem que ter um lugar para acontecer. Então, as ouvidorias, os canais de denúncia, o próprio site institucional da empresa, ele tem que estar pronto para receber os inputs e naquilo que você não recebeu, você vai lá e pesquisa. Põe um dinheiro em pesquisa aí, porque se perguntar, o povo vai responder. É legal você ter falado isso, porque a gente teve um convidado aqui, o João Paulo Prado, que é VP do Grupo Salta, de Educação. E ele falou mais ou menos isso. Ele falou, cara, assim, são, sei lá, milhares de alunos. É impossível não ter assédio dentro das escolas. Algum momento vai acontecer. E aí a gente tem que entender se o programa foi bem implementado e as pessoas entenderam que funciona, ou se não, foi uma conduta individual daquela pessoa, daquele professor, no caso, né, o, sei lá, um diretor, alguma coisa, que ele foi ponto fora da curva. Então, essa identificação do que aconteceu, se é algo no programa que está mal estruturado ou mal implementado, ou se não, foi o caso isolado e a gente tem que tratar e assumir que aquilo de fato aconteceu e vamos lá, vamos ver como é que a gente vai lidar isso internamente, com comitês, com ouvidorias, mais ou menos isso que você também abordou aqui agora. E um último ponto, gente, a gente também faz parte de uma série de rankings, né, do mercado que existem para fazer medições e tal. E nesses 2 anos no Carrefour, lidando com essas questões, né, muitas delas críticas, e com crise acontecendo, né, porque a gente não tenha tido, a gente subiu 46 posições no ranking de reputação empresarial. Chegou no primeiro lugar de varejo alimentar e chegou entre as 50 maiores empresas do Brasil.
Isso porque a gente se comunicou, a gente dialogou. Não é porque a gente resolveu todos os problemas, entendeu? A gente, claro, tentou ali endereçar uma série de falhas que ainda existem. Mas o mais importante em termos de reputação é você mostrar vontade, transparência, diálogo, e aí a empresa consegue se estabelecer. Então, quanto mais franca for essa relação, gente, acho que as pessoas elas podem perdoar. O que elas não fazem é achar correto uma omissão, né? Achar correto quem se nega a tomar uma atitude. Mas as pessoas entendem que as coisas acontecem. E eu escutei isso de muita gente, muitos líderes negros, muitas autoridades falam assim, a gente sabe que acontece. Eu acho que esse é um ponto, porque eu acho que o posicionamento da empresa, como ela comunica esse posicionamento, também gera um impacto muito grande perante a sociedade. Então, por exemplo, a gente já tratou aqui num programa sobre o caso da BMW, daquele cantor sertanejo que morreu no acidente e tal, e que a BMW arrastou isso. E a gente fez um debate sobre até quanto isso não desgastou a imagem da BMW do que simplesmente ela, tá bom, o carro deu um problema ou não foi da extensão que você acha, mas existiu um problema de fato, tá aqui a indenização, vamos fechar isso, não vamos arrastar por 20 anos, sei lá, 30 anos que já rola esse caso, e vamos matar aqui essa pendência para que tenham, assim, perante a sociedade, você entenda que houve ali uma boa vontade de dialogar com o seu consumidor, né? Isso é uma coisa que claramente demonstrou preocupação nos casos nos eventos que você tem dentro da empresa. E aí eu ia te fazer uma pergunta, assim, você acha que o jurídico teve que papel aí nesse caso? Então, eu acho que ele não mapeou o risco sob o ponto de vista da imagem da instituição. Eu acho que ele fez o que ele achava que ele tinha que fazer ele sem refletir. Ele estava naquela caixinha do jurídico, não podemos assumir nosso risco, temos que litigar, entrar com 1000 recursos, levar isso até a última instância, não vamos pagar, não vamos assumir nosso erro. E para mim, gente, esse é um grande desfavor que os departamentos jurídicos ainda fazem, sem criticar o da BMW, tá? Não é isso. Mas... Até porque hoje pode ter mudado, né? Exatamente, claro. Agora, eu vejo isso como um desfavor, porque às vezes a gente tem aquela coisa de, vamos brigar até o final, né? Claro, como advogado, gente, nosso primeiro impulso é defender quem a gente está ali para defender. Você falou assim, de razão, de debater. Tem um livro que eu já li, você pode ter lido, eu acho que eu já ter lido, do Arthur Schopenhauer, sobre como vencer um debate sem precisar ter razão, né? E isso, assim, tipo, leitura, esquece tudo, eu tenho que ganhar o debate. A pequena Maria Alice vai agradecer por essa dica, Pedro, porque agora vai ficar imbatível. A Maria Alice é de 3 anos, que queria ganhar todas as discussões. Mas eu acho isso. O que me lembra, infelizmente, encaminhando para o final, esse fim de semana eu tirei para assistir alguns filmes do Oscar que eu não tinha visto. E, numa barganha com meu marido, a gente viu um documentário do Flamengo falando sobre os 10 adolescentes que faleceram no centro de treinamento. E aí o meu marido viu na ótica de flamenguista, que é o que ele é, e eu vi na ótica de gestão de crise, porque eu fiquei pensando numa empresa, Flamengo como uma empresa, fazendo a gestão, enfim, daquela crise. E, me desculpe a todos os flamenguistas e a diretoria acompanhante, foi muito ruim a maneira como pelo menos o documentário demonstrou que eles lidaram, eles não tiveram ali uma retórica. Mas me lembra muito tudo que você falou, um diálogo com a sociedade, entender o que estava sendo esperado. No caso específico, eles erraram por negligência, mas uma coisa é entender que isso aconteceu e o que é que eu consigo fazer a partir de agora. Me parece que eles precisam ver esse podcast. Pra ou conseguir. Contratar a Maria Alice também. Exatamente. Que é flamenguista, teria o maior prazer do mundo. Maria, assim, caminhando para o final, eu acho que a gente ficaria aqui conversando muito mais. Uma coisa que eu quero deixar de recado para quem está assistindo a gente é... Eu sempre falo para vocês assistirem um podcast com atenção, porque esses podcasts são aulas de verdade. E todo mundo que senta aqui, que tem uma carreira muito sólida, e o Pedro está aqui para confirmar isso com certeza, são pessoas, de fato, muito boas e muito preparadas. Vejam todos os casos que a Maria citou, vejam todos os livros que ela leu, vejam todas as situações que ela viveu e como ela conversou com outras pessoas. Então, é muito importante a gente refletir que não existe acaso, não existe sorte. E não é só o tempo decorrendo, é a gente realmente sendo muito competente para estar onde a gente está. Maria, assim, sabia que era bom porque o Samico falava muito bem de você. Mas, assim, foi incrível, melhor do que eu imaginava. Fica aberto o momento para você dar um recado, falar o que você quiser falar. Suas alegações finais aí do tribunal. Alegações finais, gente. Bom, Pedro e Natália, vocês foram hosts super generosos, né? Com perguntas e instigações interessantes.
que me deram a oportunidade de relembrar muita coisa, inclusive a Maria Alice de 13 anos, insuportável. Mas eu acho que o principal, gente, eu acho muito legal. Eu sou fascinada pelos advogados que estão vindo aí, que são vocês, né? Essa geração. Sou fascinada mesmo, o Paulo Samico é outro exemplo. Porque eu acho que são pessoas que estão entendendo cada vez mais o papel que vocês têm, né? E que podem ter na sociedade, nas empresas que vocês representam. Vocês estão trazendo uma seriedade, sabe? Uma responsabilidade para essas organizações, que é super importante. A gente só tem a se beneficiar disso, né? Como cliente, como funcionário, enfim, como futuros conselhos de administração, enfim, qualquer coisa que a gente venha a fazer em relação às empresas que vocês estão representando, ter pessoas como vocês que estão querendo entender esse mundo, né? E o impacto que um jurídico pode causar é super importante. Não deixem de se fazer essas perguntas, gente. Isso que eu queria falar. E vocês que estão assistindo também o podcast, que tem aí, né, tem tido a oportunidade de ouvir vocês dois, entrevistando um monte de gente bacana, pensem sempre nisso. Qual é o impacto que vocês querem fazer? A gente pode trabalhar por dinheiro, claro que a gente trabalha, né? Precisa. Ninguém aqui... né, pelo menos eu não era filha de pais ricos, meus pais me deram uma excelente educação, mas foi só, né? Depois deixaram umas dívidazinhas aí para ver se eu pagava. Para dar uma energia, um gás. Energia, exatamente. Mas o principal, gente, é a gente fazer essa pergunta do porquê, né? Que a gente começou falando, que o Start with the Why também é um livro super bacana. Por que eu faço o que eu faço? Porque aí está muitas das respostas, né? De que marca que a gente quer deixar, de que legado. Não precisa ser velho para se perguntar qual é o legado que você está deixando, porque o legado que você deixa é todo dia, né, gente? Verdade. É com 30 anos, é com 40, é com 50, enfim, a gente está deixando os legados o tempo todo. Então, parabéns vocês dois, viu? Obrigado, e obrigado pelas suas dicas. Quem tem vergonha de perguntar, é só assistir o podcast, que ela já deu vários insights aqui pra gente. Então, vamos encerrando o episódio hoje. Cabe 2, cabe 3, cabe muita ainda discussão. Cabem 10. Vários debates muito interessantes aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. Se criarem uma outra rede social, amanhã segue a gente também. Cria pra gente lá e segue. Siga, compartilha, comente, salve, faça tudo que der pra fazer pra ajudar a gente aqui. Mande pra quem você conhecer. E é isso. Muito obrigado pela presença hoje, pelas dicas, pelas insights, pela sua experiência, pela sua troca. E pra mais você já sabe, né, gente? Segue a gente, manda pro jurídico. Beijo, Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau.